Alô, saudações a todos. Estamos entrando no ar com o Interurbano, sua conexão a cobrar com o Brasil e com o mundo. Conosco, Júnior Grins, em ligação DDD 63, direto de Araguaína, no Tocantins, capital do Boi Gordo. Alô, Júnior. Alô, Everton, alô, ouvintes, e um programa quente hoje, né? Muito quente, mais ou menos. Quente e úmido como Belém do Pará. O Júnior, que gosta muito de Araguaína, vai passar suas impressões a respeito de Belém, porque parece que todo mundo pode falar de Belém do Pará qualquer coisa e a gente vai descobrir se pode ou se não pode ao longo do programa de hoje. Eu sou o Everton Maciel, falo de DDD 96, olhando o Brasil de cima. Você acompanha conosco programas sentando o dedo no like, perturbando sua família com os links nos grupos do WhatsApp, interagindo conosco pelas redes insociáveis, nos xingando lá também. Inscreva-se, ative as notificações, comente, assista os demais conteúdos. Respeito não se ganha no grito, se faz por merecer. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de não se sentir ofendido. No Spotify tem a página SPT News. No YouTube, inclusive com os cortes durante a semana, youtube.com/interurbano. E também tem um canal de cortes no YouTube. Os cortes no Instagram são através do Interurbano 61. Júnior, o Banco Master é definitivamente a maior história de 171 da história do Brasil. Quando os alertas a respeito das operações suspeitas do Banco Master tocaram na mesa do ex-presidente do Banco Central, Campos Neto, o estrago já era bem grande, já estava consolidado. Foi a revista Piauí, mais uma vez a revista Piauí, que desbaratou o maior estelionato do país e mostrou sua pirâmide de corrupção, especialmente envolvendo políticos do Centrão. Daniel Vorcaro é herdeiro de uma imobiliária falida que se converteu em igreja. E não é qualquer igreja, não. É a famosa Batista da Lagoinha. A família de Vorcaro se tornou sócia da igreja a troco de uma BMW que ela entregou para André Valadão, o pastor dono da igreja, bolsonarista de primeira linha, um golpista profissional, estelionatário, com crimes praticados no Brasil, processado nos Estados Unidos. Com o capital da igreja, Vorcaro se tornou apresentador de programas de TV e herdou do seu pai, inclusive, uma editora de livros didáticos, que ele conseguiu falir. O grande turning point da vida de Vorcaro veio da inabilitação de um outro cara muito famoso no mundo dos negócios, bancário brasileiro, Saul Sabah. Ele ficou famoso na década de 90 porque ele administrou vários processos de concessão que foram sendo feitas e várias privatizações que foram feitas durante o governo Fernando Henrique Cardoso. A mais famosa delas, com toda certeza, a da Vale do Rio Doce. Mas Sabah perdeu o direito de administrar o próprio banco que fundou. O banco tinha o nome de Máxima. Sabah foi detido, mas não foi para a cadeia por detalhes. Ele fraudou especialmente offshores ligados a outro banco, do qual ele não era dono nem sócio, que inclusive o denunciou, que era o HSBC. O Vorcaro assumiu o banco e transformou o banco em Banco Master, passou a atuar com esse nome, junto com outra dupla de golpistas, que são os irmãos Conte, amigos da família Vorcaro, construtores de hotéis que nunca ficam prontos, e adivinha que dinheiro que eles usam para fazer os hotéis? Sim, o seu dinheiro, dinheiro de investidores trouxas como você. O trabalho de Vorcaro era muito simples à frente do Banco Master. Ele comprava títulos de empresas, algumas empresas, tá? Algumas empresas que você vai reconhecer. CVC, lembra? A antiga agência de viagem, vendia pacotes de turismo para a classe média brasileira durante o governo Dilma e passear na Disney. A Gafisa, a Oi, a Ambipar, empresas mais ou menos capengas, mais ou menos quebradas, mais ou menos em recuperação o tempo todo. Só que ao invés de oferecer esses títulos no mercado pelos preços normais, que é aquilo que ele mais ou menos tem condições de retribuir para os seus acionistas, algo em torno de 90%, até 100%, Vorcaro pega o dinheiro dos clientes do banco, oferecendo 130% de retorno. É claro que algo desse tipo ia chamar a atenção do Banco Central em algum momento. O Fundo Garantidor de Crédito, um seguro obrigatório para negócios de risco, avisou que muitos fundos não teriam como ser pagos. Quando o Banco Central ficou sabendo da mutreta, o capital do Banco Master já não valia absolutamente mais nada. E Vorcaro trouxe para a jogada o BRB, é o Banco Estatal de Brasília,
que compraria, então, o Banco Master e pagaria, por isso, muito mais do que o banco, na prática, vale. E Vorcaro consolidaria o seu golpe. Mas não deu certo, ou pelo menos deu errado no que diz respeito a esse processo final, que era a negociação com o BRB. Seria mais ou menos, para quem é gaúcho e nos acompanha, a gente tem um público cativo no Rio Grande do Sul, como se o Banrisul oferecesse muito dinheiro do nada, do nadão, para comprar o Itaú. Pois não deu certo e outro bolsonarista entraria para essa conta, Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, porque a compra do Banco Master pelo Banco do Distrito Federal se daria com a conivência e com o apadrinhamento de Ibanez Rocha, que obviamente iria ganhar alguma coisa muito séria com isso. Em meio ao leque de bandidos do Centrão, deputados bolsonaristas financiados pelo Banco Master e outros estelionatários, sobraram até para dirigentes do próprio Banco Central que ainda estão na direção do Banco Central. Acredite ou não, tinha gente dentro do Banco Central, nesse momento no qual nós estamos gravando aqui, querendo dar mais uma chance para o Vorcaro encontrar mais um comprador para a massa falida do Banco Master, depois que o negócio com o BRB foi por água abaixo. Pois todos deveriam estar presos, começando por Ibanez. Agora, depois de uma tentativa de fuga com um dos seus jatinhos, Vorcaro vai aguardar o julgamento preso. Amapá, aqui mesmo, no fim do mundo, para a gente ter uma ideia, Rio de Janeiro, que é um outro lugar, num outro fim do mundo, são os maiores clientes do Banco Master, com dinheiro de quem? De pensionistas desses dois estados. O Fundo Garantidor de Crédito, que foi quem desbaratou todo o esquema, quem fez as principais denúncias para o Banco Central no âmbito administrativo, vai promover a recuperação de prejuízos causados para os clientes do Banco Master que tinham CDBs até 250 mil reais. Então, os clientes recebem até 250 mil e o resto fica esperando, quem tiver mais do que isso investido. E também é burro, né? Tem que perder dinheiro também. Mas é claro que o prejuízo entra na conta de correntistas desses dois estados que eu falei, o Amapá e o Rio de Janeiro. Ainda nada se sabe dos corruptos que autorizaram a compra de papéis arriscados com dinheiro de aposentadorias, nem aqui no Amapá, nem no Rio de Janeiro. Cadeia deveria ser uma opção só depois do fuzilamento para toda essa gente. E aí, Júnior, quanto dinheiro você perdeu comprando CDB do Banco Master nos últimos meses? A mesma quantia de dinheiro que eu perdi ou coloquei na igreja do André Valadão, zero, né? Primeiro, porque eu não tenho dinheiro, e segundo, porque esse tipo de investimento é uma coisa que não me atrai. Porque assim, a gente. Eu aprendi desde moleque que todo mundo que é rico e a gente não consegue explicar a riqueza tem algum problema. E a gente vive numa era que, se o cara é instagramável, se o cara pousa bem nas redes sociais, ele aparenta ser rico é porque ele mereceu. Aquele negócio que não tem muito cabimento, né? E aí, mais um desses personagens, mais um dessas figuras excêntricas que permeiam as redes sociais. E você, se você for no Instagram ou no Instagram do Daniel, você vai ver que figura que ele é, né? E aí você vai entender o que eu estou falando, porque não tem muita explicação, né? Ninguém é tão melhor que os outros, né? Eu sempre gosto disso, né? Porque esses caras parecem que são tão melhores que os outros porque eles não fazem nada e ficam mega milionários, mas no fundo é tudo uma grande ilusão que acaba sempre com esse tipo de coisa. E o problema desse tipo de personagem é que sempre tem dinheiro, de alguma forma, dinheiro público envolvido. Ah, mas sim, bancos de pensão, fundos de pensão de aposentadoria são dinheiros públicos, né? De várias pessoas. Nós não podemos esquecer, para você de direita que está aí, bolsonarista, que gosta de falar, por exemplo, do mensalão do PT. O mensalão era um banco privado que emprestou dinheiro para o PT, o empréstimo foi pago pelo PT com dinheiro privado, e mesmo assim o mensalão foi condenado no. E não estou dizendo que não tinha que ser condenado, estou dizendo que lá não tinha dinheiro público. E aqui, no caso, tem dinheiro público envolvido, e é sempre bom a gente fazer essas comparações, né? E aí tem um outro detalhe, Everton, um outro detalhe que está pipocando para sair, já passou em parte da mídia,
já tem isso de alguma forma circulando, já é público, talvez não escancarado, mas vai ser escancarado nos próximos dias, é a grande fraude do BRB envolvendo. Porque o BRB agora tem um ótimo negócio de folha de pagamento, né? E eles estão saqueando os servidores públicos que recebem através do BRB em prefeituras e em estados. Tocantins está com esse problema, viu? É, quando autorizam uns juros abusivos no crédito consignado. Então, e são diretores desse banco que acabam surrupiando esse dinheiro e tudo à luz do dia, num grande esquemão político. E aí essa questão com o Banco Master é mais uma dessas questões, né? E eu não me admiro que daqui uns dias ele vai estar em podcast, ele vai ser vítima, porque a prisão dele, apesar do Tribunal de Justiça negar o habeas corpus, dizer que ele é um risco, sim, à sociedade, porque os crimes eles não pararam de acontecer em nenhum momento, desde as investigações até a prisão, eles não pararam, e se ele for solto, os crimes vão continuar acontecendo, por isso que o habeas corpus foi negado. Ele vai sair logo logo, ele vai conseguir uma situação aqui e ali, de alguma forma que vai conseguir sair da cadeia e vai ter uma vida boa, muito melhor do que a média das pessoas e com certeza melhor desses pensionistas que tiveram uma parte da sua pensão surrupiada. Nesse esquema que eu concordo com o Everton, né? Claro que o Everton fala aqui de fuzilamento de uma maneira figurativa, de linguagem. Mas esses caras têm que estar na cadeia, esses caras têm que pagar caro, o patrimônio desses caras tem que estar envolvido, eles não podem ter uma vida boa. Se o Brasil for um cara mais ou menos, um país mais ou menos sério, se fosse, esses caras não poderiam ter um minuto de vida boa. Eu não estou desejando o mal deles, estou desejando que ele cadeia. Simples assim, Everton. É isso, Júnior. E, enfim, né, para todo mundo que sabe o quanto as coisas custam no Brasil, as pessoas também têm a ideia de que aquilo que mais custa num país onde a carga tributária é tão alta e a carga de juros é tão elevada é o dinheiro. Então, a coisa mais cara que você pode comprar no Brasil é crédito. E isso é uma coisa muito salgada. E o banco, ele sobrevive disso, né? De lhe devolver pagando 1% e de lhe emprestar fazendo com que você pague 3% ao mês. É basicamente isso, e é um baita de um negócio, né? Conseguir quebrar um banco, de fato, é algo muito específico, muito pontual e mas muito premeditado, como era o caso desse cenário montado todo por esse bandido que é o Vorcaro. Ele, de fato, é um dos maiores estelionatários da história da República, ele, de fato, é um pilantra de marca maior, e todos aqueles que, muitas vezes, não podem comprar um apartamento, em virtude do fato do alto valor do financiamento, e que, muitas vezes, possuem condições de manter o seu dinheirinho guardado para realizar seus sonhos, tentando pagamentos à vista, porque nada é mais justo do que isso, né? Imaginar que você está diante de um produto financeiro lhe oferecendo 130% de rendimento, quando a maioria dos outros produtos consegue oferecer no máximo 105%, é claro que isso estranha aos olhos de muita gente. Mas muitos, eu tenho certeza que muitos brasileiros honestos viram os papéis do Banco Max em CDB, em CDI, em LDB, espalhados por outros bancos digitais Brasil afora, e não viram problema nenhum e agora possuem aí montantes que não serão pagos pelo Fundo Garantidor de Crédito, em virtude do fato de que tudo que esses brasileiros queriam era paz, era viver um pouquinho da sua renda, já que você não tem mais hoje como comprar um apartamento mais ou menos razoável para a classe média com 250 mil. As pessoas que têm esse dinheiro preferem, de fato, esse tipo de investimento. E é lamentável isso tudo que aconteceu. Ainda muito vai precisar explicar a respeito do estado do Amapá e do estado do Rio de Janeiro, que são os dois principais clientes desse banco. Eu não sei ainda porque não estão instauradas comissões parlamentares de inquérito em ambas as assembleias legislativas para saber como que esse dinheiro dos pensionistas do seu estado foi parar no Banco Master, mas tudo isso precisa ser explicado e não vai ser explicado de uma maneira tranquila através da polícia. Isso só vai ser explicado de uma maneira
intransigente, truculenta, depois da investigação administrativa do Banco Central, que é muito justa, mas também agora com a investigação policial feita pela Polícia Federal, Júlio. E tem um detalhe que chama muita atenção, né? Porque tem coisas que elas precisam vir a público e precisam ser cobradas de maneira veemente, né? Ninguém tem nada a ver com a vida pessoal do Daniel Vorcaro, né? Mas circulou, né? E circula, né? Na grande imprensa uma festa que ele fez para a filha, né? Num condomínio de luxo. Com DJs famosos, enfim, programação suntuosa, e com um desaforo ao dinheiro, e ao dinheiro desses pensionistas, que não tem fim, né? Que ele mandou um aviso para todos os condôminos do condomínio, né, que teria festa, né, que residia, assim, não sei se ele, a filha, enfim, oferecendo para pagar uma suíte no hotel de luxo, que a diária mais barata era R$ 2.900. Já imaginou tu fazer uma festa no teu condomínio e oferecer para todo mundo e que não está na festa e dormir no hotel de luxo? Enfim, por tua conta, né? Por tua conta. Isso é ter desaforo com dinheiro, né? E ainda mais quando fica claro que é com o dinheiro dos outros. Enfim, então esse tipo de coisa não pode passar batido, porque isso enfim, é a falência da sociedade, né? Quando as pessoas têm esse tipo de atitude, me parece muito claro que o fim, ou nosso, ou deles, está muito próximo. Pois é, Júnior. Vamos falar de mais um bloco falido da nossa sociedade nesse primeiro bloco do programa, que é o bloco que está tentando surrupiar uma agenda muito importante da política nacional para si e está criando com isso brechas que são verdadeiros playgrounds para advogados que vão deitar e rolar em cima desse pacote antifacção que está circulando no Congresso Nacional e que já foi votado numa primeira instância dentro da Câmara. Foi apresentado tudo isso como uma derrota para o governo, a gente vai ouvir do Júnior se isso é uma derrota, mas na prática serviu para reunir os blocos de direita e de centro-direita na Câmara em torno de uma agenda contra a esquerda em um tema que é muito sensível, que é o tema da segurança pública. Provavelmente, sem a menor sombra de dúvidas, a principal dor de cabeça para o Palácio do Planalto em 2026. Inclusive, foi aprovado esse pacote do William Derrete, né, porque ele foi para a Câmara para se derreter. Então, o Guilherme Derrite ele já pode ser apelidado de William Derrete. É o PL antifacção. Foram 370 votos contra 110 votos. A princípio, parece, né, e foi até comemorado pelos pseudo-analistas que comemoram qualquer coisa contra o governo, foi comemorado como uma derrota do governo. E, de fato, é um revés para o Palácio do Planalto. Mas depois de você ter 6 minutos de projeto, depois de você ter que tirar ali de dentro as coisas mais fundamentais que você queria para fortalecer os bandidos e os milicianos dentro do seu estado, no caso do William Derrite, Rio de Janeiro, e aliada Tarcísio de Freitas, no caso de Castro, Rio de Janeiro, e no caso de Derrite e Tarcísio, São Paulo, essas coisas que fortaleceriam milicianos, elas acabaram sendo esvaziadas, especialmente, óbvio, né, a tentativa de tirar a Polícia Federal da jogada. Isso foi feito 1, 2, 3, foi feito 5 vezes de maneira repetida. Isso na sexta tentativa conseguiram colar. Mesmo assim, é um imbróglio, é uma pasmaceira. O projeto aumenta penas, mas o projeto cria tipos penais abstratos do tipo assim, ultraviolento. Então você usa um hiperlativo para tratar de uma coisa que deveria ser super simples. Então, o Júnior, que tem lá os seus clientes bandidos, ele vai passar argumentando o tempo todo. Veja só, não é ultraviolento, eu sou apenas violento com aqueles que estão debaixo do meu guarda-chuva de miliciano. Então, assim, uma maluquice que foi aprovada no Congresso Nacional, através do seu principal nécio, que é Hugo Mota, e que agora vai parar dentro do Senado. Vai ser tricotado, vai ser recortado, vai virar uma colcha de retalhos, isso no Congresso Nacional,
com grande possibilidade de, mesmo assim, com tudo negociado dentro do Senado, Lula ainda por cima chegar no final das contas e vetar. E daí entregar para o Congresso de novo a tentativa de consolidar isso para ver quantos votos sobram para 2026, Júnior. E assim, e sempre é bom salientar, né, que o relator do projeto no Senado é um delegado da Polícia Federal, né, o Rogério Marinho. Assim, não dá para dizer que não foi uma derrota do governo, porque de fato o governo perdeu. E tomou uma solapada daquelas de ficar zonzo. Perdeu duas vezes, né? Perdeu na tentativa de adiar a votação, depois perdeu na votação de maneira muito expressiva. E de fato o governo não tem base no Congresso Nacional para nada. Principalmente na Câmara dos Deputados. O governo federal sabe que qualquer coisa que apertar dentro da Câmara dos Deputados, ele vai perder. Agora, assim, a direita foi no tudo ou nada, né? Ela falou, não, eu vou até onde eu posso, eu vou até o fim para conseguir uma vitória, nem que fazer o gol, nem que fosse o placar de 10-1, 15-1, enfim, para comemorar aquele gol como se fosse a vitória final, o gol final, mas foi só mais um gol. E um dos poucos que tem conseguido nos últimos dias, últimas semanas, a direita no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados. Porque, no fundo, se tu tem um projeto que tu tem que alterar 6 vezes para chegar numa votação, mas Júnior, mas é assim mesmo. Não, é assim mesmo quando tu senta na comissão para discutir um projeto, quando esse projeto é discutido por semanas, por meses, para até chegar numa versão para poder. Ali não, ali o Derrite tentou emplacar a todo custo uma série de coisas que não foi conseguindo e foi suprimindo, até chegar no ponto que não tivesse mais jeito para conseguir colocar em votação. Ele acaba, como o Everton falou, ele acabou se derretendo, né? O Derrite saiu muito menor do que entrou nessa discussão por um simples motivo, porque teve que mudar, e a direita viu que não tem aquela força toda sem a extrema-direita, sem o Centrão. E o Centrão acabou entrando nessa pauta, talvez mais por uma pressão no final de ano na questão das emendas, tem a questão das emendas Panetone, aquela coisa toda que também acaba entrando um pouco nesse cálculo e acaba entrando nesse bolo todo. Cara, o que de fato eu acho que o governo quis fazer? Quando ele sentiu que ia perder, ele pensou, não, eu quero ir para o Senado com uma votação expressa contra para ficar claro, para a mensagem ser muito clara. Eu sou contra isso aqui. O governo é contra isso aqui passou porque esse bloco aqui quer que passe, para aí se discutir isso no Senado com mais tranquilidade. O que eu acho que vai acontecer? Se não tiver nenhum fato novo na segurança pública, eu acho que esse imbróglio ele se arrasta por algumas semanas. Eu acho que isso não vai ser tão rápido como os analistas estão falando. Posso estar equivocado, mas eu acho que se arrasta por algumas semanas. Não sei, não sei se voltar para a Câmara dos Deputados daqui a algum tempo, com algumas medidas, se lá vai ter a mesma celeridade que tem hoje, porque isso pode deixar de ser pauta, a não ser que tenha alguma outra subida no morro, a não ser que tenha algum outro evento da segurança pública que seja muito claro. E a gente não pode esquecer de um detalhe. Uma situação igual a do Daniel Vocaro tem tanto a ver quanto isso aqui, quanto a subida no morro. E quando a gente quer, de alguma forma, restringir o Ministério Público Federal, porque me parece que ali o Ministério Público estão tentando fazer o Ministério Público virar um penduricalho nesses processos. Quando você quer retirar a força da Polícia Federal para deixar nos estados, para investigações ser estaduais, e acima de tudo, como diz o Everton, quando eu começo a criar espaço para interpretação numa lei criminal, eu tenho um problema. Porque a interpretação ela se dá na cabeça de uma pessoa. Quando eu não tenho clareza naquilo, quando eu não tenho uma definição, porque aí, percebam, né? Qual é mais violento? É o crime que foi cometido na Faria Lima, que foi descoberto da questão da carbono oculto, ou a do Comando Vermelho? Eu não tenho dúvida que é no Comando Vermelho.
Mas qual é mais danoso para a sociedade? Qual que consegue ter mais tentáculos na sociedade? Qual que deve ser mais coibido numa sociedade? Aí a gente começa a criar espaço. Aí a gente está deixando espaço para que talvez um crime não violento, mas que seja muito mais grave do ponto de vista social, a gente tenha esse espaço. Tem que coibir violência. Eu já falei aqui que tem que tirar todas as barricadas. Isso é uma questão antes de qualquer coisa, de humanidade. Mas a gente não pode chamar Jesus de Genésio. A gente não pode chamar o Pelé de Garrincha. Nós temos que dar o nome do que se tem o nome. E crime organizado, ele é crime organizado porque ele se organiza, porque ele vai se sofisticando, porque a organização ela traz sofisticação. Não esqueçam desse detalhe, porque eu não vou me organizar para ficar cada vez mais desleixado, cada vez mais. Eu vou me organizar para cada vez ter mais poder de ação e para que cada vez eu consiga apagar meus gastos. E isso quer dizer que quanto mais organizado eu sou, maior a tendência de não violência do crime. E aí, se eu crio um espaço onde tem um ultra violento, um super violento, um mega violento, aquela coisa toda, eu estou criando espaço para que aquele crime que precisa ser punido tanto quanto, como um Daniel Vorcaro, que, detalhe, gente, tem organização criminosa aí, tem formação de quadrilha, vai saber se não tem ligação com o PCC, com várias coisas que tem aí. Porque, por exemplo, os mesmos senadores e deputados apontados com ligação no PCC são apontados que têm ligação com esse negócio. Daqui a pouco a coisa combina. Não estou acusando ninguém de nada. Mas é isso que a gente precisa entender dentro disso tudo. E aí nós temos um Congresso que parece que está olhando mais para esse tipo de coisa, para tentar abrir uma brecha para esse tipo de pessoa, do que propriamente para punir quem tem que ser punido. E não estou defendendo punição branda para bandido, longe disso. Bandido precisa pagar pelo crime que cometeu. Simples assim, sem criar espetáculo e sem criar nomezinho bonito para aquilo que já está tipificado na lei, Everton. Você está com o microfone cortado. Pois é, e duas coisas ainda antes de encerrar esse bloco, né? 2 méritos, o Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, conseguiu colecionar nesse início de relatoria desse projeto estapafúrdio dentro do Senado. Primeiro, ele disse que vai chamar uma audiência pública. É legal isso, porque o Júnior já nos explicou muitas vezes como audiências públicas são chamadas, né? É quando já está tudo decidido, é só para fazer aquele simulacro de democracia. Mas tudo bem, isso já deveria ter sido feito há muito tempo. Um outro mérito importante dele é que ele disse que a Polícia Federal não vai recuar em 1 milímetro, seja em termos de estrutura, seja em termos de financiamento. Então, o objetivo dele é, inclusive, fortalecer elementos ligados à Polícia Federal dentro do processo. E, inclusive, subordinar, eventualmente, estados. Se isso acontecer, se ele entregar, de fato, o que está prometendo nesse segundo ponto, com toda certeza nós teremos o que comemorar, porque não haverá chance nenhuma desses grupos ligados à extrema-direita que gostariam de escrever numa lei que policial está autorizado a matar preto e pobre, tem condições de reclamar em torno do Vieira. Tu toca num ponto especial e é por isso que eu acho que esse processo ele vai ser um processo que ele vai se enfraquecer e vai entrar 2026 adentro. Porque quando o relator no Senado conseguir avançar com essas pautas e o pessoal perceber que é uma falta que não dá para fugir, esse projeto vai esfriar automaticamente. E aí, se não tiver outra ação no Rio de Janeiro, mas aí como é que vai ficar? Cara, assim, de fato, eu acho que a gente já tem mecanismos na lei para fazer um combate melhor ao crime do que a gente faz. Eu acho que a gente já tem isso. A gente pode melhorar? Sempre pode. Eu acho que tem que melhorar e projetos são muito bem-vindos. Mas, de fato, se a gente não conseguir ir ao máximo do que a gente tem, não faz muito sentido ter uma coisa nova, né? Pelo menos na vida a gente precisa pensar dessa maneira.
Agora eu acho que o Alessandro Vieira, ele vai, com isso, ele vai acabar esfriando a vontade das pessoas debaterem esse assunto, que vai virar aquela pauta, até agora não bateu, o governo entrou, aí o debate esfriou e não sei o quê, quando na verdade é Hugo justamente o Mota contrário. perde o interesse de tornar isso ágil na Câmara, Exato? não nos telefone por aplicativos, reaprenda a usar o telefone. Júnior, nessa semana nós tivemos algo que começou, mas que não encerrou como gostaríamos de ter expectativa, pelo menos não enquanto estamos gravando esse programa. Lembrando que teve um feriado decretado em muitos estados, teve um feriado que é decretado pelo governo federal para os órgãos federais, que é o feriado da Consciência Negra, que cai no dia 20 de novembro, né? Inclusive, dá para notar, né, que eu nem estou com uma camiseta social hoje, vim com uma camisa assim de quem está no feriado. Espero que o Júnior, pelo menos, tenha notado, senão o total de pessoas notando que eu estou com uma camiseta diferente é igual ao total de pessoas querendo que a Polícia Federal pare de investigar crimes do colarinho branco. Mas, né, nós não tivemos o acórdão que vai mandar Jair Bolsonaro para a prisão em definitivo publicado. E o acórdão ele é o resumo dos votos dos ministros. Ainda é possível que depois do acórdão publicado aconteçam os chamados embargos infringentes, que é um tipo de documento jurídico, um tipo de peça penal bastante excêntrica dentro do nosso direito penal e dentro do direito do processo no Brasil, porque não altera absolutamente em nada, nem voto, nem sentença, nem absolutamente nada. E aí a dúvida fica: Jair Bolsonaro vai para Papuda ou vai para Papudinha? Ou fica em casa em virtude dos seus problemas de saúde? Ou, como alguns tentaram ventilar ao longo da semana, vai para uma prisão militar, com a condição de ex-militar. Como eu gravei num vídeo curto do Interurbano dessa semana, ele não é ex-militar coisa nenhuma. Apesar de ter sido expulso do Exército e depois ter tido essa expulsão revista por uma corte de um tribunal militar, que não justifica a sua existência, nem se desse em deferimento a esse pedido absurdo que Bolsonaro fez na época. Todas essas coisas elas vão entrar em jogo, mas é certo que esse último cenário, né, que foi levantado pela defesa, pelos defensores do Bolsonaro da ultradireita através de lugares escrotos da lixosfera, é muito provável que ele vá de fato ou para Papuda ou para Papudinha. No melhor do cenário, fique em casa, porque não é não é o Superior Tribunal Militar que vai pedir para acolher ele e entrar em conflito com o STF num momento como esse. Então, essas são as perguntas, Júnior, dessa semana. Papuda, Papudinha, e parece que até alguns deputados tiveram assim uma ascese visualizando problemas ligados a direitos humanos nos presídios, muito preocupados com a condição do presídio da Papuda, muito preocupados com os anexos da Papuda, que ficam sob o controle do governo do Distrito Federal, apesar de ser uma penitenciária federal. Então, assim, assim, o coração dos deputados em torno dos direitos humanos dos presidiários, assim, aflorou ao longo dessa semana. Foram fazer inspeções em presídios, foram lá para se preocupar se tinha uma ambulância, caso Bolsonaro precisasse ser levado para um hospital, foram lá para ver se dava para chegar rápido no tal hospital. Assim, é uma preocupação com o presidiário nunca antes visto na história do conservadorismo, pseudo-conservadorismo brasileiro, Júlio. Primeira coisa que tem que ficar claro é o seguinte: quem determina se o Bolsonaro deve ou não ser para onde ir é a justiça. Se ele tem condições ou não, quem deve avaliar são médicos escolhidos pela justiça. E esse é um processo que não é tão rápido, porque se você é um preso comum que está em uma situação parecida com a do Bolsonaro, vai demorar, entendeu? Porque muito provavelmente, por conta do nosso direito ser um pouco meio obscuso, digamos assim, né? A gente tem esse tipo de coisa, muita gente pedindo aquilo que não merece para ganhar tempo, acaba que isso acaba atrapalhando a vida de todo mundo.
Não sei se Bolsonaro vai para Papuda, para Papudinha. O fato é, Bolsonaro não deve ir para uma prisão militar pelo simples fato que ele deve muito em breve deixar de ser militar, né? O Tribunal Superior Militar não tem muita escolha a não ser tirar. Tem um nome específico para isso, agora me fugiu a memória, né? De quando o tribunal, que ele vai perder a farda. Isso vai acontecer, inevitável, é obrigado, não tem muito como não ser feito isso, né? Vai ser constrangedor, inclusive. Agora, o fato é, a justiça vai terminar para onde ele tem que ir, vai ter que se avaliar, tem condições de saúde ou não tem? O Reinaldo Azevedo, comentarista da Band, não nos acompanha por óbvio, porque não nos conhece ainda, mas eu acompanho ele de vez em quando. É, fala um negócio que é muito interessante, né? O Bolsonaro tem que decidir, ou ele tem condições de ir para uma eleição contra o Lula, e está bem de saúde, pode enfrentar um pleito, ou ele não tem condições de ir para a cadeia e tem que ficar preso em casa. As duas coisas não combinam, e eu concordo com o Reinaldo nesse sentido. O Bolsonaro precisa escolher, ou ele tem condições de ir para a cadeia, né? De saúde ou não. Agora tem um detalhe: a prisão domiciliar que ele está submetido nesse momento não é a mesma prisão domiciliar que ele será submetido assim que sair o acórdão, Everton. Por um simples detalhe, porque hoje ele recebe visitas, hoje ele recebe políticos, e isso, para um preso, não é bem assim, entendeu? Ele não vai ter essa oportunidade, por exemplo, de discutir com o Tarcísio de Freitas se o Tarcísio pode ou não pode ser candidato do bolsonarismo. Se ele tiver, depois da decisão, ele não vai ter esse direito. Porque a gente nunca pode esquecer que o Haddad conseguiu burlar isso com o Lula em 2018, porque ele foi nomeado advogado, doutor advogado, não é isso mesmo, né? Advogado do Lula no processo, advogado de defesa. Ele tem OAB, ele inclusive é professor de direito, e ele pôde se colocar lá. Aí é o que ele vai discutir ou não, aí problema da defesa com o réu, né? Então, nesse caso absoluto, né? O Tarcísio teria que virar advogado do Bolsonaro. Não sei se ele é formado em direito, mas dá tempo ainda de fazer o curso, quem sabe, e passar na OAB até as eleições, talvez dê tempo. Enfim, esses detalhes que nós temos que ir com muita clareza. O Lula, ele ficou preso, não foi no presídio, o Lula ficou preso Carceragem. numa carceragem da Polícia Federal. E talvez Bolsonaro também tenha. Eu, assim, do ponto de vista prático, um ex-presidente, ele precisa ter um tratamento diferenciado por alguns motivos. Primeiro, porque o cara prestou serviços, né? Bem ou mal, goste ou não goste, Bolsonaro foi presidente da República, abriu e abdicou mão da sua vida durante 4 anos para servir o Brasil, dentro daquilo que ele se propôs a fazer. Então, isso precisa ser levado em consideração. Então, algum benefício, alguma coisa ele precisa ter. Enfim, por mais que eu acho que alguns gestos dele como presidente foram deploráveis, mas infelizmente a gente tem que encarar isso como uma naturalidade. A condição de saúde dele me parece precária, isso tem que ser levado em conta. Mas quem tem que avaliar isso não é o médico do Everton, não é o médico do Júnior, não é o médico do Bolsonaro, é o médico É um médico perito indicado pela justiça. pelo superior. E eu digo, esse processo vai demorar, ele não vai ser. Porque no Brasil faltam peritos para esse tipo de coisa. É só você entrar em páginas dedicadas à justiça que você vai perceber isso. Então, tenham calma, gente. Vocês vão ver o Bolsonaro preso, mas. E talvez até na casa dele, mas tenham calma, esse processo é um pouco demorado. Mas o bolão ferve, né? Eu tenho meu grupo de bolão ali, né? Ele fica mudando, né? Quando o Bolsonaro vai morrer, quando o Bolsonaro vai ser preso, quando o Bolsonaro vai parar no hospital de novo em virtude do fato de não conseguir defecar. O bolão fica circulando com várias coisas. Para onde vai Bolsonaro também é algo que está dentro dos meus bolões E ali. tu apostou onde? Não posso falar, porque daí as pessoas vão apostar demais ali, né? E daí eu perco, daí aquilo que eu ganharia no frigir Eu não dos tô, ovos. eu não tô no bolão, mas eu aposto. Aposta onde? Ele vai ficar pelo menos 1 ou 2 noites na Papuda. Escrevam isso. Ele vai carimbar dentro do seu passaporte, vai ter o carimbo da Papuda. Pá! A Papuda já abrigou presos famosíssimos, né? Dirceu esteve lá, Valdemar da Costa Neto, né? Chefe do Bolsonaro,
que ele paga o Bolsonaro com dinheiro do PL, que é dinheiro público, esteve lá. É possível O que esse Genuíno teve lá, teve. Genuíno esteve lá. E também existe um outro cenário ali, né, que é a chamada Papudinha, que é uma unidade da Papuda controlada pela Polícia Militar do Distrito Federal. Líderes de facções criminosas, políticos envolvidos em escândalos como o do Mensalão, da Lava Jato, carimbaram sua entrada na Papudinha. Muita gente do 8 de janeiro foi parar na Papudinha também. No caso do presídio Papudinha, existem registros recentes de regalias para detentos famosos. Existe a tentativa, inclusive algumas bem-sucedidas, de fuga. Então, assim, são prédios que precisam ser revistos pela federação, em virtude do fato de estarem sob o controle da Polícia Militar do Ibanez Rocha. Os presidiários nesses dois lugares, tá? Papuda e Papudinha, convivem com os mesmos problemas que convivem presidiários do país todo. Superlotação, condições precárias, alimentação que não presta, goteira, má ventilação, comida estragada. Isso foram relatórios que foram produzidos, inclusive, pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e pela Defensoria Pública da União. E ainda pelo Ministério dos Direitos Humanos, que também passou por lá visitando esses dois lugares. Mas o Maluf Então, já foi, então o Bolsonaro pode ir. eu também acho. Existe muito aquele paradoxo em torno do Bolsonaro, que foi levantado uma vez por um outro bandido, que foi o Roberto Jefferson, falando assim, olha, ir para a cadeia exige uma preparação que poucas pessoas têm, exige uma condição familiar, existe uma condição de apoio em torno de amigos que ficam ali levantando teu ego, que eu tive. E ele, apontando para Bolsonaro, Roberto Jefferson, no momento em que dava aquela entrevista, ele dizia o seguinte: eu não vejo em Bolsonaro essa condição. As pessoas do seu entorno não o preparam para isso. Como ele é um bravateiro, as pessoas do seu entorno se unem em torno da mentira, da bravata, da ilusão de que não vai ser hoje, é amanhã, não vai ser nunca, vai acontecer uma revolução. Então, e de fato, nesse aspecto, o bandido Roberto Jefferson tem toda a razão. Ninguém sóbrio, em condições, vê em Bolsonaro essa condição de ficar dentro de uma penitenciária ou de uma carceragem da Polícia Federal e manter suas condições mentais por mais do que alguns dias, né, Júnior? Exatamente, né? Eu acho que isso é claro, né? O José Dirceu, num podcast da vida esses dias, deu uma alfinetada sobre isso. Claro, Dirceu estava ali mais fazendo um jogo de cena política do que outra coisa, que também tudo que o José Dirceu não é um cara que não sabe o que fala, né? Ele mede as palavras de maneira muito calculada, mas Bolsonaro, visivelmente, não tem condições psicológicas de ficar muito tempo na prisão, né? Aquele cara que bravatou o que ele bravatou no impeachment da Dilma, ele não tem a resiliência que chega aos pés da ex-presidente nesse sentido, né, Everton? É isso. Depois de um bloco no qual o Júnior concordou com o Reinaldo Azevedo e com o José Dirceu, na sequência, que fique para os anais, então, do programa, essas concordâncias do Júnior, voltamos com o último bloco do Interurbano, sua ligação com o Brasil e com o mundo. Vamos com o DDD 53 de Celina Brode, da Casa de Sofia, em Pelotas, no sul do mundo. Fala hoje sobre a chegada do final de ano, as cobranças que incidem sobre nós mesmos. Parece que a gente não conseguiu fazer nada ao longo do ano, e se tem uma coisa que dá raiva em algumas pessoas é chegar em novembro e ouvir: poxa, já se foi o ano. Cobrança, cobrança e cobrança. Alô, Celina. Alô, Everton, alô, Júnior e alô aos ouvintes da Interurbano. Pois é. Parece que pelo teor das perguntas que eu tenho recebido, né, dos leitores, paira no ar um certo desconforto, uma sensação de desconforto e frustração diante da realidade. E como não, né? Se a gente vê o crescimento da violência, o crescimento de um despotismo político, um desnorteamento total, né? Então, não tem como esse sentimento não estar, de certa forma, contagiando
a todos. Nesse sentido, eu acho que a ignorância é realmente uma bênção, porque não saber dos fatos ajuda aí a melhorar, talvez, o nosso bem-estar diante da realidade da qual temos pouquíssima influência. E a pergunta dessa semana que eu recebi do leitor foi a seguinte, por isso que comentei desse teor. Foi se o mal-estar de hoje é uma doença da nossa época ou uma condição humana. E para responder essa pergunta, eu toquei no conceito de felicidade, que para mim é um conceito, eu não acredito, né, em felicidade, no conceito, felicidade. O que eu acredito são nos fatos que vivemos. E aqui, fatos, eu pego a veia aí da Clarice Lispector, que ela diz que sentir é um fato e pensar um ato. Então, cabe a gente viver esses fatos e senti-los com atenção. E a resposta que eu trouxe para esse leitor foi a seguinte: eu vou ler aqui para vocês e depois vou complementar aí com uma questão que eu percebo na nossa época. Caro leitor, você pergunta se o mal-estar de hoje é doença da nossa época ou uma condição humana. Concordo com Freud. Nosso mal-estar é estrutural. A civilização tem um custo e o sofrimento ataca em várias frentes. A diferença está entre aqueles dispostos a aplacar esse mal-estar de dentro para fora e aqueles que buscam exterminá-lo fora, na ilusão de resolver o de dentro. Na nossa época, essa segunda saída, além de dar vazão a nossos impulsos violentos, ganhou com a tecnologia um brinde, a atenção de muitos na palma da mão. As massas atuais são digitais e assistimos de camarote ao espetáculo de uma psicologia primitiva. No meio desse ruído de babuínos, com bombas e rifles, me pergunto se o mal-estar é tão grande que silenciou as lideranças pacifistas. Será que desistiram? E no meio da minha coluna eu trago nessa questão das vozes pacifistas. Parece que existe talvez uma indiferença voluntária, que é o último refúgio antes da desistência. Onde estão as lideranças capazes de trazer, então, para as massas ou para as instituições políticas uma mensagem de paz que fale sobre a ética basilar, né? Que não tem a ver com a defesa de determinadas bandeiras ou tribos e tudo mais. Então, eu vejo esse certo vazio ético não apenas nas massas, mas há um silêncio das lideranças. O que a gente vê é indignação seletiva, a instrumentalização da brutalidade, da barbárie para ganhar ainda mais as massas quando convém. E eu tive esse insight depois de assistir ao filme Conclave, porque tem uma mensagem muito interessante ali. E no filme, não vou dar qualquer spoiler, mas a mensagem do filme é que uma voz pacifista tem sim uma grande influência e uma capacidade de talvez colocar aí diante dessas grandes dicotomias violentas uma outra orientação, uma orientação baseada num humanismo. Talvez eu seja um pouco idealista demais, mas diante desse mal-estar estrutural, acho que sempre vale a pena a gente voltar para os pilares da civilização que permitem um pouco menos de barbárie. É isso, meninos, o que eu tenho para essa semana. Deixo um abraço aí aos ouvintes e nos vemos na semana que Essa vem. Celina Brode, da Casa de Sofia em Pelotas, @casadesofia.pelotas no Instagram. Júnior,
O primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, voltou a falar sobre a polêmica envolvendo suas críticas ao Brasil. Segundo ele, o presidente Lula terá de aceitar que a Alemanha é um dos países mais lindos do mundo. O político alemão esteve em Belém para participar da Cúpula dos Líderes, encontro da COP30, a cúpula climática da ONU, que aconteceu no dia 21 de novembro. Na semana passada, o Merz afirmou que a delegação alemã estava feliz em voltar para casa e deixar Belém. Ele fazia, vamos colocar dentro do contexto, ele fazia essa referência, Júlio, muito, mas muito especificamente ao clima de muita umidade e de muito calor da capital do estado do Pará. E aí, será que está proibido de ter opiniões a respeito de cidades? Será que eu preciso gostar tanto assim de Paris quanto eu gosto de Londres, Júnior? Será que o Merz cometeu algum crime inafiançável falando mal de Belém e, consequentemente, do Brasil? Cara, assim, são duas coisas diferentes, né? Que todo mundo tem direito a gostar ou não gostar de qualquer lugar, né? Tem cidades que todo mundo gosta, a gente vai e não gosta, paciência. Todo mundo tá feliz em voltar para casa, né? Só não é feliz de voltar para casa adolescente. E talvez essa geração Z até nisso ela seja feliz em voltar para casa ou de feliz quando não sai de casa. Cara, isso é um pouco natural. Enfim, eu posso listar aqui no mínimo 10 coisas que eu adoro em Belém, uma cidade que eu gosto, e 10 coisas que eu odeio em Belém de maneira muito, digamos assim, fundamentada, inclusive, né? Belém não é conhecida por ser uma cidade bela o tempo todo, muito pelo contrário. Belém, ao mesmo tempo que tem coisas muito bacanas, muito legais, muito fantásticas, tem coisas que elas, para quem é acostumado com uma organização, com uma cidade limpa, organizada, planejada, que funciona, Belém, por exemplo, deixa muito a desejar em vários aspectos. Todo mundo que já passou pelas periferias de Belém sabe disso. E isso não quer dizer que Belém não seja bonita ou que a pessoa não tenha gostado. Cara, eu acho que é uma briga e uma discussão que não tem sentido nenhum. E, enfim, esses detalhes, eles são. Cara, precisa a gente ter com clareza. E o cara pode não gostar de Belém. Quer dizer que a Alemanha vai dizer que Belém. Isso cara, quando não tem pauta, quando não tem assunto, e a COP foi. Porque, como a gente já falou na semana passada, não tem muito assunto para falar da COP, porque esse é o tipo de negociação, é muito mais simbólico. Aí, como todo mundo esperava que o mundo ia ser solucionado ali, não foi, aí tem que falar do que sei lá, primeiro-ministro, sei lá quem falou do. Cara, isso aí, pra mim, eu não perco nem tempo, né? Eu leio a manchete e não leio a linha de apoio, Everton. Pois é, Júnior. Eu me lembro quando eu cheguei em lugares que as pessoas amam, que são lugares super românticos, eu fiquei absolutamente desencantado. Eu nunca vi tanta tentativa de golpe em turistas quanto eu vi em Paris, né? Barcelona, por exemplo, eu morei lá durante um tempo também. Sou uma pessoa que gosta muito da Catalunha, né? E é um lugar muito difícil na sua vida noturna, porque de fato a cidade se transforma. Aquela cidade que é bonita, que é iluminada, ela fica com muita prostituição pelas suas ruas e por aí vai. Então, assim, nós estamos autorizados a gostar e desgostar de lugares o tempo todo, né? Eu acho que o caso do Merz é um caso bastante específico, né? Porque ele estava aqui como sendo recepcionado pelo governo brasileiro, né? Ele deveria demonstrar um pouquinho mais de respeito, pelo menos, à autoridade do seu anfitrião. Mas Everton, vamos lá, eu vou só fazer uma referência. Se você for a Buenos Aires e andar na Recoleta, tu vai achar que tá andando na Europa. Se tu for para Buenos Aires e andar no subúrbio, lá na Boca, por exemplo, tu vai achar que tu tá no uma favela de São Paulo. Ou em Assunção. Então, cara, é isso, bicho. É isso. E já que eu não posso falar bem de Belém, porque eu não gosto de Belém também, tá? O pessoal não usa capacete, a cidade é suja pra caralho também. É que tu nunca tomou um cairu. Claro que tomei. Tomei e tive diarreia no outro dia. Você tá me acusando do quê? Mas é que também, a culpa não foi do cairu nesse cenário, foi de um vatapá. Mas tudo bem. Desculpa aí. Eu não gosto de Belém também, entendeu? Então, não gosto de Belém, não gosto. Tem 200 coisas para serem criticadas na cidade. Mas vamos lá, né? Será que Berlim é um lugar tão acolhedor assim?
só se for para comunistas, né? Eles chegaram lá em 1945 e só saíram em 1990. Esse tipo de turista eu não quero na minha cidade, não. O cara que fica 45 anos ali. Então, Berlim também, senhor Friedrich Merz, talvez só seja um lugar acolhedor para o pior tipo de gente sobre a face da Terra. E isso aí não é um mérito da capital decadente que é a capital da Alemanha. No Spotify tem a página SPT News. Em qualquer lugar você participa, colabora, sentando o dedo no like, distribuindo coraçõezinhos aleatórios e perturbando o grupo da família com os nossos links. No Instagram, Interurbano61. Inscreva-se, ative as notificações, comente, assista a nossos demais conteúdos também. Comigo, Júnior Grins, CEO da SPT News e, portanto, meu chefe. Eu sou Everton Maciel e me despeço aqui. Até o próximo Interurbano.